o que aconteceu no reino dos céus, na casa do nosso Pai, do nosso Messias, antes dessa terra ser construída. Para algumas pessoas vai parecer loucura da minha cabeça. Eu já sei que você é muito criticado por causa desses vídeos. Mas eu pergunto para vocês, meus irmãos que estão assistindo, e que já estão libertos, já conhecem uma boa parte da verdade, e agora vocês vão conhecer muito mais. Te pergunto, quem que você estavam esperando trazer a verdade para vocês? Os pastores evangélicos? Que só querem saber de explorar as pessoas, pegar o dinheiro das pessoas para comprar mansões em todos os países do mundo, jatinho, ficar aparecendo em programa de televisão. Como o Messias disse, gostam de aparecer. Os padres, os judeus, o povo mais mentiroso da face da terra. Se você acha que eu estou falando dos judeus, estou mentindo, olha os vídeos que tem várias pessoas que fizeram vídeos sobre a farsa do Holocausto. Mas eu digo para vocês ir além. Comecem a pesquisar de 1915 até 1945 que vocês vão saber a verdade sobre a farsa do Holocausto. Para vocês, meus irmãos, o que eu vou falar para vocês sobre o reino do céu? Os pastores, os padres, os judeus, os Yahudins, os filhos de Israel. Presta atenção, filhos de Israel. Se você é um filho de Israel, você não é filho do nosso Pai. Pense, os filhos de Israel são filhos de Satanás, que construíram uma cidade para ele em base de sangue, de muitas mortes. Se vocês analisar, desde Moisés, eles vivem matando todo mundo. É esse povo que você acha que nosso Pai ia confiar muitas coisas? Muitos vídeos eu vejo, alguns comentários, pessoas me chamando de Forrest Gump, o contador de histórias. Muito bem, meus irmãos. Realmente, eu vou fazer uma maquiagem sobre o que aconteceu no reino dos céus. Vou contar uma história muito bem maquiada para que os porcos indomáveis, as víboras, não consigam entender. Mas os que são da família vão entender. Podem me chamar de Forrest Gump, porque agora eu vou ser um contador de história. Agora, aqueles que quiserem entender e se alimentar desse pão da vida, muito bem. Os que não quiserem, paciência. É muito tempo de mentira, meus irmãos. Muito tempo. Não é de hoje. Muito tempo. Eu vou observando, cada dia, mais e mais pessoas se libertando. Recebendo o pão da vida, a água da vida, de graça. Esse é o certo. Se algum dia aparecer alguém para vocês dizendo que precisa de dinheiro, de alguma coisa para te dar o pão da vida, sinto muito, meus irmãos, mas o Espírito do Pai não está nessa pessoa. Porque está escrito, se você quer conhecer a verdade vai te libertar. Mas a água da vida é de graça, não se deve pagar. Porque naquele dia do julgamento, muita pessoa vai aparecer e falar: ah, Deus, eu paguei meu dízimo, eu paguei minha oferta para você. Aí ele vai te perguntar: ué, para que você pagou? Porque eu tinha fome, tive sede, você nunca me deu de comer, nunca me deu de beber. Aí as pessoas vão dizer: ah, mas eu dei meu dízimo pro pastor, pro padre, pro espírita, pro líder do judaísmo, do islamismo. Eles vão querer tirar a culpa deles e jogar em alguém. Eu já digo para vocês, não cola. Nosso Pai, nosso Messias dá oportunidade agora. Agora, se você não quer, eu não posso fazer nada. Mas o vídeo que eu vou fazer sobre o reino do céu, meus irmãos, vai abrir a mente de muita gente. Muita gente mesmo. E essa é a primeira parte. O início. Antes da fundação desse mundo, vocês vão começar a entender o que aconteceu na casa do nosso Pai, na casa do nosso Rei, o Messias. Eu vou ter que maquiar algumas coisas, meus irmãos. Eu vou ter que dar um nome para o nosso Messias, conforme está escrito no livro de Apocalipse. Eu vou ter que maquiar alguns nomes. Só um exemplo, eu vou chamar o nosso Messias de Miguel, como está escrito aqui nas letras. Miguel e seus anjos, o Messias e os seus anjos, lutaram contra o dragão, a serpente, Israel, Satanás, seus anjos. Mas vocês vão entender, desde o princípio, o que aconteceu na casa do nosso Pai e do nosso Messias.
E por que o ser humano nasceu aqui na Terra, no reino de Israel, conhecido como o diabo, Satanás, mas ele teve vários outros nomes, como eu sempre digo, Cainfã, ele usou o nome de Moisés, Elias, Eliseu, ele usou vários nomes. Até Pedro, ele assumiu o corpo, até Judas, Satanás, Israel assumiu o corpo de muitas pessoas que praticavam o mal, que tinha a maldade na mente. Basta analisar tudo que eu vou falar, comparar as escrituras, que muitas coisas foram tiradas, mas agora vocês vão entender o que aconteceu na casa do nosso Pai e do nosso Messias. O que eu vou contar, meus irmãos, para alguns porcos irracionais, eu venho tentando maquiar o máximo possível o que aconteceu, para que alguns porcos, filhos de Israel, diabo, Satanás, não peguem isso e queiram fazer o que fizeram com várias histórias, para explorar as pessoas. Como você vê por aí agora, cada dia que passa agora a moda, tá voltando tudo de novo, a moda de fazer filmes evangélicos sobre os profetas do passado, a maioria falsos profetas, estão voltando aos cinemas à tona agora. Então eu vou tentar maquiar o máximo possível para que esses porcos, esses filhos da serpente não peguem muita coisa aqui e acabam fazendo fortuna com isso. Então vamos lá, meus irmãos. Tudo começou, meus irmãos, no 6º dia. Nosso Pai e o nosso Messias estavam preparando essa terra. O Messias, como sendo o filho primogênito, Miguel, como exemplo, só dando um exemplo do nome do Messias, Miguel, estava com o nosso pai, ele era o primeiro filho, ele sempre estava com o nosso pai enquanto estava fazendo tudo. O universo, a terra, tudo que o nosso pai fez, o seu primeiro filho sempre esteve com ele. Nosso rei, nosso irmão, porque o Messias também é nosso irmão. Só que ele é o primeiro de todos, de mais de 7 bilhões de seres humanos na terra, todos filhos do nosso pai. O Messias é o primeiro. E o segundo se chamava Israel. No 6º dia, nosso Pai, nosso Messias, nosso Pai estava fazendo essa terra, preparando a terra, e sempre o nosso Messias estava com ele. Miguel é o nosso Messias, Israel é Satanás. Então, era o 6º dia, nosso Pai estava terminando essa terra que nós vivemos hoje. E o Messias estava com ele, sempre junto com ele. Primeiro filho, primogênito. Mas Miguel estava lá, com o nosso Pai. E do outro lado, meus irmãos, estava Israel, percorrendo todo o reino do céu, todas as habitações do céu, manipulando as pessoas. Nossos irmãos, anjos, são seres humanos também, só que um pouco diferente da gente. Tanto é que quando a gente for arrebatado para casa do nosso Pai, a gente seremos todos iguais. Mas vocês vão entender isso aos poucos. Então Israel, Satanás, com a inveja de Miguel, seu irmão mais velho, ele vivia com ódio do Messias, Miguel. Então, enquanto o nosso Pai e o nosso Messias estavam preparando essa terra, Israel, diabo, Satanás, irado, ele começou a percorrer todo o reino do céu, colocando todas as pessoas, todos os anjos, pessoas, contra o nosso Messias. Israel estava planejando uma rebelião no reino do céu.